Signo de Escorpião, vamos começar mais uma leitura aqui nesse canal. Estamos começando a semana com uma chuvinha por aqui, como vocês podem ver. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Dani e essa é uma leitura atemporal, válida para os próximos 7 dias do signo de vocês, ou melhor, do nosso, que eu sou escorpiana também. Então vamos lá. Eu peço, por favor, universo, por favor, espiritualidade, o que a pessoa do signo de Escorpião precisa ouvir nesse momento, por favor. Uma mensagem, clareza, um puxãozinho de orelha se a gente precisar. O que a gente precisa ouvir para os próximos 7 dias. Signo de Escorpião. Obrigada. Vamos ver o que tem pra gente. Vou me incluir aqui, né? Eu fiz a minha leitura pessoal ontem, né? Vamos ver se a mensagem se repete. Ás de Ouros. Eu acho que já tem um tempo que a gente vem falando, né, de um novo começo, de uma nova, de uma vida mais alinhada com a nossa verdade, com a nossa essência. Mas aqui tem um sentido de materialização, de algo concreto. É como se essa semana você saísse do mundo da intuição, do desejo, das ideias e começasse a colocar em prática esse novo começo. É como se isso viesse para o corpo, sabe? Os primeiros movimentos desse novo caminho, dessa nova jornada. Eu sinto que aqui a gente está falando de uma leitura profissional, né? Esse novo começo, ele é profissional. E é como se essa semana você sentisse essa coragem de colocar as mãos na massa, assim, do tipo, não, agora eu vou fazer acontecer, agora eu não vou ficar mais sonhando, agora eu não vou ficar só mais sentindo. O que eu posso fazer essa semana? Qual é o primeiro movimento que eu posso fazer que me deixa mais alinhada com a vida que eu desejo viver, né? Então aqui, essa semana tem algo que ganha forma mesmo no mundo material, assim, que ganha vida, que se torna concreto. Um novo caminho que se torna palpável, assim, que se torna concreto para vocês. Ai, que lindo! 9 de ouro, gente, a carta da independência material. Menina, prosperidade. Eu acho que foi na semana passada que saiu uma leitura falando que tinha dinheiro nesse novo caminho, né, naquilo que a gente gosta de fazer. E aqui vem de novo confirmando isso, assim. Quando você sentir coragem de colocar as mãos na massa, de começar a dar forma para o seu sonho, para a vida que você deseja viver, na medida que você caminhar, você vai ver que é um caminho próspero. E aqui também tem uma coisa assim, é como se essa semana vocês fossem observar pessoas que já fazem o que vocês vão fazer, estão fazendo ou querem fazer, vivendo de forma próspera, vivendo aquilo que vocês gostariam, colhendo o resultado que vocês gostariam. Então é como se essa semana também vocês fossem receber confirmações, não de forma prática na jornada de vocês, mas é como se vocês olhassem para o lado e vocês dissessem, poxa, esse caminho dá certo, porque tem gente vivendo disso, tem gente fazendo isso que eu quero fazer, tem gente se dando bem fazendo isso que eu quero fazer, tem gente prosperando nisso aqui que eu também quero fazer. Então é como se isso motivasse e abrisse a consciência e fizesse com que vocês realmente dessem os primeiros passos para andar nessa nova direção. Então é como se essa semana vocês também fossem testemunhar que existem pessoas prosperando nesse lugar que vocês estão indo. Ai, gente, 6 de paus.
Ai, graças a Deus, uma leitura boa para nós. 6 de pau, gente, reconhecimento, tá? Aqui, para algumas pessoas que vão viver esse ás de ouros, que vão colocar as mãos na massa, que vão começar, vocês vão perceber um resultado antes do que vocês imaginam. Do tipo assim, sabe quando a cabeça não bota muita fé? Assim, ai meu Deus, será que isso vai dar certo? Será que tem resultado aqui? E é como se as coisas acontecessem antes mesmo de vocês imaginarem. Eu tenho um cliente de arquétipos, não sei se eu já falei dele aqui, e eu atendi ele semana passada ou semana retrasada, acho que foi semana passada. E ele estava numa fase muito difícil da vida dele, assim, tipo, nada dava certo, ele tinha R$ 100. E ele não sabia o que ele ia fazer e tal, e ele disse, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Tipo, muito perrengue financeiro. E ele lembrou de uma leitura, que uma vez ele foi numa taróloga, e a taróloga disse que ele ia ser alguém que lê cartas, que ele ia fazer a mesma coisa que ela fazia. E aí ele disse, meu Deus, eu não vou fazer, capaz, ele não se via tarólogo, né? E aí nesse momento de perrengue, ele pegou esses R$ 100 que ele tinha e ele comprou um deck simples de tarô. E ele criou um canal no YouTube. Com esse deck de tarô, fez um cursinho ali rápido de tarô, entendeu um pouco as cartas. Em 3 dias, ele pegou a primeira leitura dele. Eu falei, sério que tu já teve confiança para atender? Ele assim, sim. 3 dias eu fiz a minha primeira leitura. E tem 4 anos que eu tô vivendo disso. Ele já tem mais de 100 mil pessoas no canal dele. E essa história começou com R$ 100 e um deck de tarô. E ele tem agenda cheia, ele trabalha só de manhã, ele trabalha de casa, e isso, o tarô mudou a vida dele, né? Um deck de tarô e um canal de YouTube mudaram completamente a vida dele. E ele ama o trabalho dele, ele ama o que ele faz. Então, assim, só que ele não imaginou que seria tão rápido, que com 3 dias ele já teria cliente, e dali foi vindo um cliente atrás do outro, e ele sempre tem muito cliente. Então é tipo isso aqui, é como se esse caminho que vocês escolheram caminhar e que combina com a essência de vocês, vai trazer um retorno financeiro, um reconhecimento, uma valorização, uma independência muito antes do que vocês imaginam. Então a cabeça duvida e tipo, será que isso vai dar certo? Aqui diz, tem prosperidade, tá? É como se a vida fosse surpreender meio que vocês, assim. A justiça, confirmando, né, que é um novo tempo mais justo, é um novo tempo para vocês mais equilibrado. É como se vocês também estivessem colhendo algo que a alma anseia há muito tempo. Aqui também tem uma mensagem, uma energia de que algumas coisas vão precisar ficar para trás, que não combinam com a essência de vocês. Algumas coisas vão precisar ficar no passado, para que vocês possam resgatar, e ao mesmo tempo tem um resgate do passado, mas um resgate de essência, de algo que vocês já gostariam de viver, de fazer, que combina com quem vocês são. E é tipo isso, assim, entra algo do passado que vocês sempre quiseram fazer, viver, mas também sai algumas situações, pessoas que não estão alinhadas com isso, que não estão alinhadas com esse novo jeito de ser, de viver, de se expressar no mundo, tá? E aqui tem muito isso, assim, quando vocês fizerem esse primeiro movimento na prática e sair do mental, sair do que eu tô sentindo, a coisa começa a acontecer, sabe? O caminho começa a se abrir. Tem uma coisa assim, caminha e o caminho se abrirá. Então tem muito isso, assim, vocês só precisam ver o próximo passo, não precisa ver o caminho todo. É o próximo passo e um passo de cada vez, assim. 5 de paus. Ok. Escorpião, né? Tá. Aqui tem muita gente, para quem fizer sentido, num conflito no sentido, pensando assim,
Nossa, mas já tem tanta gente, ao mesmo tempo que tem gente que vai olhar para o lado e vai dizer assim: ah, tem muita gente já vivendo disso, tem muita gente dando certo nisso aqui que eu quero fazer, tem muita gente que já tem o resultado que eu gostaria de ter. Tem pessoas, escorpião, que vão olhar para o lado e vão dizer assim: nossa, mas a fulana faz isso aqui tão bem, eu não sei fazer igual a fulana. E aqui a mesa vem dizer: você não vai fazer igual a fulana, porque a fulana já existe. Você vai fazer igual você. Você vai fazer do seu jeito. Não é uma competição. E algumas pessoas estão evitando de começar porque estão olhando para o lado e estão vendo que, nossa, mas já tem tanta gente com canal de tarô. Nossa, mas já tem tanta gente como terapeuta não sei do que. Mas tem tanta gente já tem tanta consultora de imagem e estilo, já tem tanta gente, e só que ninguém faz o que você faz do jeito que você faz. Realmente tem muitos canais de tarô. E tem 10 dias que eu comecei esse canal aqui, porque eu não vim para ser igual às outras pessoas. Eu tenho o meu jeito de interpretar, eu tenho o meu jeito de ler as cartas, eu tenho o meu jeito de fazer. E eu também eu não acredito em competição, né? Eu acredito muito em compatibilidade, em frequência. Quem se conectar com a minha energia, vai se conectar com a minha energia, que é única. Assim como tem outras tarólogas incríveis, inclusive quando eu acordo, eu sempre assisto o vídeo de alguma taróloga que traz uma confirmação, ou sabe, aquela mensagem que dá um quentinho no coração. E o fato de eu ler cartas não anula a minha admiração por outras tarólogas, e também não me diminui porque existem outras pessoas que são muito boas no que fazem, entende? Então eu não acredito em competição. Eu tenho uma amiga que tem canal de arquétipos, eu também tenho um canal de arquétipos, e eu já ajudei muito ela a fazer o canal dela crescer, porque eu não tenho medo do tipo assim, ela vai falar de arquétipos e as pessoas vão deixar de me assistir para assistir. A minha cabeça não pensa assim, minha cabeça pensa que quem ela vai ajudar vai chegar na hora certa, quem eu vou ajudar vai chegar na hora certa, e tem espaço para todo mundo. Eu não acredito na escassez, sabe, na disputa. Eu acredito na frequência, na compatibilidade, que cada pessoa chega no momento certo. A pessoa que eu vim para ajudar, ela vai cruzar o meu caminho. A pessoa que você veio para ajudar vai cruzar o teu caminho. A pessoa que precisa de uma clareza vai chegar na tua leitura, na tua terapia, na tua, sabe? Então, aqui tem pessoas que estão um pouco inseguras, olhando para o lado e se comparando. De tipo assim, nossa, aquela ali, nossa, mas ela se veste tão bem. Nossa, eu falo muito isso também para as minhas alunas de negócios digitais, né? Eu digo assim, cara, vocês não vão falar para quem já está no topo. Me lembro que uma vez uma pessoa falou: ai, Dani, ensina como você faz YouTube, como que você vive de internet. E eu digo, gente, tipo assim, para quem que eu vou, né, ensinar? Meu Deus, mas eu já vivia de internet. E aí na minha cabeça, eu não vou ensinar o Érico Rocha. Eu pensava, vou ensinar, né? Ensinar para quem? Para quem nunca vendeu, para quem nunca teve canal, para quem nunca fez. Então, às vezes, a gente se compara olhando para o topo, né? Quem já está no topo fazendo isso que você vai fazer, igual eu quando comecei a falar de autoconhecimento. Eu não ia ensinar autoconhecimento para o professor Hélio Couto, nem para a Elaine Orives. Eu ia ensinar autoconhecimento para quem nunca nem tinha ouvido falar de ego. Então, às vezes, a gente deixa de fazer coisas porque a gente acha que quem vai consumir o nosso trabalho é quem está no topo. E não, quem vai consumir o nosso trabalho é quem está, às vezes, um passinho atrás, e a gente vai estender a mão para quem está atrás da gente. Então, assim, tem aqui um medo de não ser bom bastante, um medo de não ser suficiente, um medo de ninguém querer te ouvir, um medo de não conseguir cliente, porque já existe gente fazendo. E sim, qualquer setor que você escolher trabalhar, atuar, já tem alguém fazendo. E as pessoas não querem aquela pessoa. Se elas quisessem aquela pessoa, elas iam lá naquela pessoa. As pessoas, elas vão comprar você, o seu jeito de falar, o seu jeito de fazer, o seu jeito de interpretar, o teu olhar. Quando alguém chega para mim e diz, eu vou criar um canal disso aqui, esses dias eu tive uma cliente que ela falou, mas eu vou falar da China, que ela mora na China, já tem tanta gente falando da China. Sim, tem muita gente falando da China, mas ninguém vai falar da China do jeito que você vai falar, com o teu olhar, com a tua percepção. Tem um monte de fotógrafo, e você vai ver que cada fotógrafo tem um olhar diferente. A pessoa não compra foto, a pessoa compra o olhar do fotógrafo. E cada fotógrafo tem um olhar único sobre uma mesma pessoa, sobre o mesmo lugar. E você olha, nossa, que foto incrível. E teve várias pessoas que fizeram a mesma foto naquele lugar e veio um ângulo diferente, um jeito diferente. Então, quando a gente entende que a gente é única, que nós somos únicas,
e que não existe nenhuma digital no mundo que se repete, porque Deus fez a gente única. E quando a gente percebe essa unicidade, aceita e passa a amar o fato que ninguém pode copiar a gente e que a gente não consegue copiar ninguém e a gente para de querer copiar, aí sim a gente começa a expressar quem a gente veio para ser nesse mundo. E é nesse momento que a competição acaba. Porque quando a gente começa a ser quem a gente percebe que ninguém consegue ser igual a gente. E que a gente também não tem o poder de ser igual a ninguém, que a gente não veio aqui para ser igual a ninguém, sabe? Então tem aqui, eu sinto que eu tô falando com alguns escorpiões que estão inseguros de fazer esse primeiro movimento, porque acham que já tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente fazendo, mas eu tenho certeza absoluta que ninguém vai fazer como você. Ninguém vai fazer como você. Porque você foi feita para ser única. Você foi feito para ser único. Ninguém consegue ser você. E esse, por incrível que pareça, é o seu maior poder. Ninguém consegue ser como você. Tá bom? Uau! Ai, eu adoro. Ninguém consegue ser como você. A força. A força. Essa semana é como se você fosse perceber isso, né? Você perceber o seu poder, a sua capacidade, a sua potência, a sua unicidade, a sua autenticidade. Ninguém consegue ser como você. Aqui tem um resgate muito grande essa semana de poder pessoal. É como se você fosse se empoderar, né? Encontrar um poder em ser quem você é. E além desse reconhecimento que tem do lado de fora, tem um reconhecimento interno também. É como se você fosse perceber o seu valor, você fosse perceber o seu potencial, você fosse perceber de fato a sua força, a sua capacidade. E aí, quando isso aqui acontece, menina, ninguém te deixa insegura, ninguém te deixa mais em cima do muro. Então, assim, vai ter momentos essa semana que você vai se sentir, que vai passar aquele pensamento, sentimento de disputa, do tipo, meu Deus, já tem muita gente. E tem, que bom que tem, porque tem muita gente no mundo também, são bilhões de pessoas, né? E você não dá conta de atender todo mundo. Então a gente está aqui para servir, não dá para ter só um pé de maçã. Tem muita gente para comer maçã, entende? Então tem muita gente que precisa disso que você faz. E você é só mais uma pessoa que vai servir essa quantidade de pessoas que existe no mundo, porque a gente está aqui para servir, e para servir do nosso jeito, para servir com quem a gente é, do jeito que a gente é, do jeito que a gente fala, com as nossas gírias, com os nossos vícios de linguagem, do nosso jeito, da nossa casa, com o jeito que a nossa casa com a qualificação que a gente tem no momento. Com certeza tem alguém que precisa de você exatamente no lugar que você está. Eu me lembro que uma vez, quando eu comecei a atender como terapeuta Theta Healing, eu falei para minha terapeuta assim, eu falei, nossa, e se eu não saber atender? E se eu não conseguir? Aí ela falou para mim assim, a pessoa que você precisa, ela vai se conectar com você. E todas as pessoas que chegarem até você é porque você está pronta para ajudá-las de alguma forma. Eu falei, ok, o universo não vai te mandar alguém que você não está pronta para atender. Você sempre vai receber as pessoas que você já está pronta para atender. Eu falei, ok, porque é isso, né? A gente faz o curso, mas nem sempre a gente se sente pronta para atuar, para atender, preparada. E a gente não fica mesmo, a gente se prepara na jornada. A gente se prepara enquanto caminha, a gente se prepara enquanto executa, a gente se prepara enquanto atende, a gente se prepara enquanto faz. Às vezes as pessoas dizem assim, Dani, eu quero fazer YouTube como você. Ok, mas você tem que começar como você, não como eu, porque eu comecei há 10 anos atrás. Meu primeiro canal foi em 2016, eu já fiz milhares de vídeos. Então, assim, eu já fiz isso aqui muito, até chegar nesse lugar de fazer do jeito que eu faço, entende? Não foi assim, é meu primeiro canal, meu primeiro canal, não é meu primeiro canal, entende? Então, às vezes as pessoas querem comparar os seus bastidores com o palco de quem já tá aqui há muito tempo. Todo mundo teve o seu primeiro vídeo, o seu primeiro cenário, os seus desconfortos, né? Tem gente que sim, que já nasceu com poder, dom de comunicação, mas eu falava para dentro, eu falava toda encolhida, com a cabeça baixa, eu não tinha
conforto na frente da câmera, porque eu era confeiteira, o meu universo confortável era a cozinha, era fazer brigadeiro, era fazer bolo, eu ficava nos bastidores, né? Eu fazia doce para festa, esse era o meu universo confortável, eu não aparecia no Instagram, no YouTube, em lugar nenhum, eu não nasci fazendo isso aqui. Só que tudo na vida precisa de um primeiro passo, tudo na vida precisa de um começo, porque a gente se torna caminhando, a gente não se torna pensando, a gente se torna executando. Então, é como se essa semana você fosse expandir a sua consciência sobre qual é o movimento que você precisa fazer para ter o resultado que você deseja viver. E você vai ganhar essa consciência de que o teu novo caminho, ele se constrói caminhando. Ele se constrói lidando com os conflitos, lidando com a concorrência, lidando com as outras pessoas que já existem, porque o mundo não vai tirar todas as pessoas desse lado profissional para que você se sinta segura para então executar o seu trabalho, entende? Você vai ter que executar o seu trabalho com um monte de gente fazendo o que você vai fazer. E é como se essa semana você entendesse isso. Não, eu tô pronta e eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou dar o próximo passo. E eu vou soltar. Vou abrir mão do controle. Deixa que o universo manda. Quem tiver que vir, vai vir. Quem tiver que assistir teu vídeo, vai assistir. Quem tiver que fazer uma consultoria de alguma coisa com você, vai vir. E é como se você essa semana recuperasse, assim, tomasse posse do seu poder e criasse coragem para continuar, para seguir em frente. Certo? Menina. Rei de paus. Aqui a gente está falando de paus, né? Elemento do espírito, fogo. É aqui confirmando, assim. E o rei, a gente está falando de uma energia madura, então aqui a gente está falando de você. Esse rei de paus é você ganhando a maturidade, porque não é uma energia de pajem, é uma energia de rei, de rainha. Você ganhando uma maturidade, e aqui simbolicamente, quando a gente fala de rei, a gente está falando de uma energia yang. A energia yang é a energia da iniciativa, é aquela energia para fora, sabe o modo espermatozoide que vai atrás do óvulo? Então, é uma energia que tem iniciativa. Então, é você se apropriando dessa energia yang com maturidade e encontrando dentro de você essa consciência madura, do tipo assim, eu não tô aqui para brincar, eu não vou fazer nenhum tipo de hobby. Eu vou, de fato, trabalhar com algo que eu amo fazer. Então, é você se empoderando de uma forma madura, você amadurecendo algo que você sempre quis fazer. E agindo, de fato, com maturidade, tá? Ai, gente, olha isso, 10 de ouros. Olha a prosperidade que há nesse caminho. Eu acho que foi semana passada que saiu uma leitura de que tem dinheiro nesse caminho, e a leitura dessa semana confirmando de novo, assim, gente, tem prosperidade, vocês vão enxergar isso essa semana. É como se essa semana também a vida trouxesse uma confirmação de que esse é o caminho e que agora é o momento certo para você fazer o que você ama. Você vai descobrir essa semana que chegou a hora, não tem mais para onde correr, sabe? Chegou a hora de colocar em prática, chegou a hora de colocar as mãos na massa, tem prosperidade nesse caminho, tem oportunidade, tem reconhecimento, tem independência financeira. Esse conflito é só na cabeça de vocês, é só da pele para dentro. É só uma insegurança natural que todo mundo passa e todo mundo sente, tá? Mas no geral, gente, a leitura de vocês está excelente, excelente. Tem muito reconhecimento, muita prosperidade, tá? 4 de espadas. Finalmente vocês vão conseguir descansar. Finalmente, depois de muita dor, de muito conflito interno aqui, né? O 3 de espadas que antecede essa carta é aquela carta do sofrimento, da traição, da dor. Depois de um período de muita insegurança, de um período de tentar muita coisa, vocês finalmente vão descansar, se regenerar. Eu adoro essa carta, porque é como se agora, tá vendo que tem uma linha que começa a se conectar e tem um coração aqui? É como se agora tudo fosse se alinhar dentro de você e acabasse aquela luta do tipo, que eu vou ser quando crescer? Ou uma dúvida que,
Sabe aquela coisa que nunca para de vir na cabeça e você finalmente se rende, assim, tá, eu vou parar de lutar contra isso? É igual esse canal de tarô. Eu já tive 3 canais de tarô que eu excluí. 3. Porque eu sempre tinha esse conflito com relação ao tarô. E eu tenho uma relação com o tarô, como eu disse, desde adolescente. Eu nem sei, eu não tinha ninguém na minha família com cartas. Um dia eu passei numa lojinha, comprei tarô, comprei umas bruxas, eu fazia meus banhos de ervas. E eu tinha muito essa maga em mim desde muito nova. E eu não sei explicar de onde vem, eu acho que isso vem comigo de outras vidas, né? Eu tenho, nossa, eu já tive tanto sonho de quando de traição, de pessoa, a pessoa que eu nunca tinha visto na vida, ela vem no meu sonho. Então eu tenho muito essa coisa mística, intuitiva muito forte. Só que eu sempre briguei muito com isso, né? Porque eu fiz crisma, eu fiz comunhão, eu já fui evangélica, já fui de louvar, de ir para o monte orar, de fazer vigília. E ao mesmo tempo que eu queria dar liberdade para esse meu lado místico, eu tinha uma guerra interna com relação a isso, né? E isso me causava uma dor, só que isso aqui nunca saía da minha cabeça. Sabe assim, um canal que tu tira e vai, vai e vem, e vai e vem, e vai, e nunca saía da minha cabeça. Até que chegou um momento assim que eu digo, chega, chega. Eu não vou mais lutar contra isso. Eu não vou mais ficar numa guerra, numa disputa. Eu vou me render a isso que tá aqui dentro, sabe? E eu vou descansar nisso aqui, porque eu não aguento mais sofrer. E isso gerava sofrimento. Sabe aquela coisa que nunca sai da sua cabeça? É isso que você vai fazer. Aquela coisa que nunca sai da sua cabeça e que já te trouxe muito sofrimento, muita dor. E isso, você não esquece isso, sabe? Então, aqui, essa semana, é como se você conseguisse finalmente descansar. E de você entender, esse é o meu caminho. Esse é o meu lugar no mundo. Você aceitando que esse é o seu lugar no mundo. E isso é o que você veio para fazer. Você é bom nisso. E você aceitando que você é bom nisso. Você aceitando que é bom em algo que você sempre quis fazer. E você fazendo, tá? Aqui tem um movimento concreto acontecendo essa semana. No fundo do deck, oportunidades, uma proposta que chega para você. Ok, meu Deus, que misturança. Tá, 10 de paus, a torre. Ok, o carro. Tá. Vai vir para alguns de vocês algo. Me veio aqui na memória um trecho de um podcast que veio para mim assim. Não é exatamente com essas palavras, mas o vídeo é assim. Quando você ir para o novo, o velho vai te chamar de novo, né? Para te testar. E lembre-se que não é para trás que você está indo. Essa semana, alguma coisa vai vir para te testar, para te tirar desse novo caminho, tá? Só que, deixa eu te falar, 10 de paus, o que você tá fazendo tá pesado demais, já deu tudo que tinha que dar. A torre. Não tem mais o que... Nesse caminho que você tá, não tem mais o que dar. Tipo, já deu tudo que tinha que dar. Tá? E você vai ser tentado num velho caminho. Vai vir uma proposta para um velho caminho, mas a direção é outra. Preserve o que é valoroso. Tá vendo aquela segura bolsa aqui? Preserve o que é valoroso para você, o que é importante para você. O hierofante, você já tá pronta, você já tá pronto para ir nessa nova direção. Mas essa semana você vai ser convidado a andar para trás. Cuidado, tá? Cuidado, porque esse caminho já deu tudo que tinha que dar. Vai vir um convite que pode tentar vocês em algum aspecto. Isso me lembra muito quando eu comecei a trabalhar pela internet, eu tinha decidido que eu queria viver com liberdade, acordar a hora que eu quisesse, ter tempo para cuidar das minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas, hoje elas já são adolescentes, mas elas eram bebezinhas, assim, tipo, a Sofia não tinha nem 1 ano, tinha 6 meses. E eu tava divorciada, né? E passando muito perrengue, contando moeda, não tinha às vezes dinheiro nem para comprar pão. E eu recebi uma proposta de emprego numa
uma loja de bicicleta, para vender bicicleta. E eu queria muito viver de internet, queria muito ter tempo livre, né, para cuidar delas num feriado e tal. E eu fui. Isso aqui me lembrou muito isso, essa proposta. E eu fui. E quando deu 3 meses, eu disse: isso aqui não é o que eu quero para minha vida. Eu não quero isso aqui para minha vida, porque eu tenho que deixar, né, procurar alguém para deixar minhas filhas. Não, eu não quero. E ali, naquele momento, eu disse: eu nunca mais vou andar numa direção que eu não quero andar. E aí eu fiquei um tempão ainda com dificuldade financeira, enquanto eu tentava fazer dar certo o meu negócio na internet, lá em 2016. Mas foi a melhor decisão que eu tomei, assim. A vida vai nos tentar. A vida vai nos trazer oportunidades que divergem com aquilo que a gente quer colher, com aquilo que a gente quer viver. E é para saber se você, o quanto você quer isso, tá? Mas para você descansar, para você acabar com essa guerra, com essa disputa, você precisa plantar uma nova semente, sabe? Seguir em frente. Porque esse é o seu caminho. Esse é o seu caminho, tá? Algo vai aparecer para te tirar do teu caminho. Mas saiba que você já está pronto, você já está pronta para continuar e para seguir em frente e para fazer uma nova semeadura que, inclusive, tem tudo para ser muito próspera. Certo, Escorpião? É isso. Desejo de verdade que essa leitura tenha feito sentido para vocês. Se fez sentido, clique em gostei, que me ajuda muito. Se inscrevam por aqui e a gente se vê em breve nas próximas leituras.